O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, Simão, Judas, José? E suas irmãs não moram conosco? De onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta não é estimado na sua própria pátria e em sua família. Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje começa com uma indicação geográfica. Ela é importante neste caso, porque aqui dizer onde aconteceu explica o que aconteceu. O local, a indicação geográfica faz parte da explicação. O que aconteceu? Jesus não fez ali muitos milagres. Então vamos entender a causa e a razão desta diminuição dos sinais do Senhor. Na verdade, a perícope não começa dizendo o nome do lugar, mas simplesmente diz: dirigindo-se para a sua terra natal. Todavia, nós conhecemos qual é a terra natal do Senhor. Nós conhecemos o local onde ele viveu, porque lá em Mateus 2:23, a palavra diz: ele habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Então nós sabemos qual é a sua terra natal, a cidade de Nazaré, onde ele viveu sua infância e toda a sua juventude. Muito bem, todos sabem ali quem é seu pai, quem é sua mãe, conhecem o nome de seus irmãos, inclusive sabem qual era a profissão de seu pai. Era carpinteiro. E esse conhecimento para aquele auditório foi aquilo que a Escritura chama de ocasião de queda. O texto diz lá em Mateus 13:57, escandalizavam-se nele. Ou seja, esse conhecimento sobre sua origem era uma ocasião de escândalo para eles. E é interessante, o curioso aqui, é que eles veem a sabedoria de Jesus, eles reconhecem uma sabedoria extraordinária no falar do Senhor, eles reconhecem o poder que se encontra em Jesus. O texto nos diz: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Então, de onde lhe vem tudo isso? Eles reconhecem que Jesus tem uma sabedoria extraordinária, que um poder fantástico se verifica no seu agir. Mas a conclusão contradiz essa constatação. Apesar de
reconhecerem a sabedoria, de verem os sinais, eles se recusam a de reconhecer nele o Messias. Por quê? Porque conhecem sua família, porque sabem quem são os seus pais. E segundo aquela mentalidade que circulava, o Messias deveria ter uma origem desconhecida. Na verdade, a questão é que as pessoas às vezes esperam um agir de Deus que venha de longe. E, no entanto, Deus está agindo muito perto. É que aqueles homens esperavam um agir de Deus que viesse de longe. No entanto, o Senhor está agindo perto. Aqui se trata de um fechamento para o agir de Deus. Eu gostaria aqui de trazer presente duas outras citações dos evangelhos. Uma de Mateus 8, 10 e de Lucas 7, 9. Na verdade, falam da mesma coisa. Jesus, ouvindo falar do centurião, ou seja, um estrangeiro, um goim, não é? Um dos gentios, e vê naquela palavra do centurião uma fé extraordinária. E o texto diz que Jesus ficou admirado. Taumazô é o termo grego. Admirado, quer dizer, impressionado, encantado, maravilhado com a fé do centurião. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que só existem uma coisa que impressiona o Senhor. Nós nos impressionamos com muitas coisas. Nós nos impressionamos com a inteligência de alguém que sabe falar, que sabe argumentar. Nós nos impressionamos com a riqueza, né? A gente passa na frente de um homem que é dono de uma casa grandiosa, que casa bonita, que homem com tanta riqueza, quantas conquistas, um famoso, imagine, chega um famoso numa cidade e todo mundo corre para ver aquele famoso, aquele artista, uma pessoa bonita, as pessoas ficam encantadas com a beleza. Jesus, todavia, só tem algo que o deixa admirado: fé. A fé é aquilo que agrada a Deus, diz a Escritura. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível chamar a atenção do Senhor. Enquanto nós ficamos admirados com tantas coisas, o Senhor só se admira da fé. A fé do centurião. Amados irmãos e irmãs, aqui é o contrário. Nós poderíamos ficar admirados da falta de fé. Eles veem os sinais, eles reconhecem a sabedoria de Jesus, todavia, eles se recusam a crer. Me parece que esse é um problema dos nossos dias, né? Uma das marcas da nossa sociedade, dos nossos tempos, é esse fechamento para a fé. Deus continua agindo, mas o homem continua como aqueles de Nazaré, por um tipo de mentalidade, por um tipo de forma de pensar, de fechamento à fé, se recusam a crer. Permanecem na incredulidade. Há um fechamento, amados irmãos e irmãs, para a fé, para o agir de Deus. Por outro lado, nós podemos nos perguntar, e o que de fato é a fé? Porque algumas pessoas até dizem, sim, Frei, eu tenho fé, mas eu acho que eu estou perdendo a minha fé. E eu acho que as pessoas que imaginam que estão perdendo a fé, assim o falam, porque não entendem bem o que significa fé. O grande problema é que nós pensamos e entendemos fé como um sentimento, como um estado de ânimo. E por que o nosso estado de ânimo muda? Porque o ânimo está ligado até aos ciclos da lua, né? Estamos mais dispostos, imaginamos que temos mais fé. Estamos um pouco desmotivados e imaginamos que perdemos a fé. Não, fé não é igual a estado de ânimo. Fé não é igual a sentimento. E como eu sei disso? Porque a Bíblia nos explica.
significa, se você abre as Sagradas Escrituras, em Hebreus 11, nós vemos ali uma grande exposição sobre o que significa a fé. Foi pela fé que Abraão, respondendo o chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber em herança. Ouvindo o chamado, Abraão obedeceu. Então, a fé é a resposta do homem à palavra de Deus, à revelação de Deus. Fé significa confiança. Fé não é um estado de ânimo. Eu confio. E o texto nos diz que Abraão obedeceu. Se você pega também Romanos, no capítulo 1, verso 5, diz assim: chamados à obediência da fé. Então, amados irmãos, fé é sobretudo obediência. Então, mesmo que eu não esteja tão empolgado, mas se eu continuo obedecendo, se eu continuo fazendo, continuo respondendo positivamente aquilo que o Senhor nos ordena, nos ensina, e aí eu vou entender que eu estou na fé. Porque a fé é sinônimo de obediência, é responder positivamente ao chamado do Senhor. Por isso que fé não é um estado de ânimo. O nosso humor muda, amados, muda com o clima. Aqui na Irlanda, por exemplo, a ausência da vitamina D deixa as pessoas down, né? As pessoas para baixo, desmotivadas, tristes, abatidas. Mas não podemos dizer que isso é falta de fé, isso é falta de uma vitamina, não é falta de fé. O importante é você obedecer. A fé é eu continuar fazendo aquilo que o Senhor me ordena, aquilo que o Senhor nos manda, mesmo sem estar tão motivado. Por exemplo, eu não estou motivado para ir para a missa, não estou disposto, mas eu vou, por quê? Porque eu tenho fé, porque eu obedeço. Fé é obediência. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos, amadas irmãs, neste tempo de tanta falta de fé e, consequentemente, de tanta desobediência a Deus. Aqui a obediência fala forte. Eu não entendo porque o Senhor está nos colocando nesse caminho, mas eu me submeto, porque eu confio nele. Eu não entendo os seus comandamentos, as suas leis, mas eu me submeto a ela. Por isso que a confiança, a atitude de confiança também significa submeter a tudo que o Senhor nos revelou pela Bíblia. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não alcance. Por que é que nós nos opomos à agenda que está aí, por exemplo, a ideologia de gênero? Porque não foi isso que o Senhor revelou. Então, fé é obediência àquilo que o Senhor nos revelou na palavra. Fé é obediência àquilo que o Senhor nos ensinou. Então, fé é uma atitude, é confiança, e essa atitude de confiança me faz acolher a tudo que o Senhor revelou pela sua palavra. Toda a doutrina revelada pela palavra. Então, aí entra a doutrina do matrimônio. Nesses tempos de grande confusão, devemos continuar na fé, na obediência da fé, professando aquilo que a Bíblia, que a palavra, que a tradição, que o magistério nos ensina. A obediência a toda a verdade revelada por nosso Senhor. Por todas as verdades, por toda a doutrina comunicada por Ele, por meio dos apóstolos e por meio de toda a tradição que nos foi legada. Somos contra, por exemplo, a ideologia de gênero. Somos contra o aborto, somos contra a toda essa propaganda contra a família, contra a verdade, essas ideologias que vêm em nossos dias, né, que tentam relativizar a verdade. Nós não estamos submetidos, como dizia o Papa Bento, a esses ventos de doutrina. As ideias do mundo vão mudando, mas nós ficamos fiéis à revelação do Senhor. Então, que você possa deixar lá no nosso vídeo o seu like, o seu dislike, o seu comentário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.